Fizemos 6 meses de Hungria esse mês e eu vim atualizar vocês sobre coisas que aconteceram. Aproveitei que estávamos na casa de amigos, na ceia de Natal. Na ceia não, que a ceia foi ontem, hoje é literalmente o Natal. Dia de Natal, e nós estávamos lá na casa de amigos, então aproveitei e falei, já que eu estou arrumada, mais ou menos, né? Deixa eu já aproveitar e gravar um vídeo. Então esse final de ano a gente passou a ceia de Natal com amigos brasileiros, que aqui tem uma célula de brasileiros, e aí a gente faz parte dessa célula. E aí, não é de nenhuma igreja específica, cada uma é de uma igreja, mas a gente se reúne para ter um momento de culto, né, de adoração em português mesmo, a cada 15 dias. E aí a ceia foi com esse pessoal, e é muito importante você ter pessoas que você faz alguma coisa ou participa de algo juntos, principalmente para você poder contar e para você poder passar alguns momentos, como por exemplo o Natal. Já pensou se fosse só eu e o Miguel e o Bruno sozinhos? O Natal é um momento assim que a família faz muita falta, porque geralmente a gente tá com a família, então foi muito bom ter conhecido essas pessoas, fazer parte dessa célula e poder passar com eles esse momento. Então eu trouxe, como sempre, meu bloquinho de notas e vim trazer aqui algumas coisas que aconteceram, acho interessante. A minha irmã Kênia veio aqui em novembro, passou um mês comigo, mas vai ter um vídeo só sobre isso. Tô dando só um geralzão. A gente também, eu participo de uma igreja, tá? E o nome dela é Keepers. E aí, eu participo de uma célula, além da igreja, né? Tem umas células na igreja, assim, pra ter grupos menores, com pessoas que vocês possam conviver mais, pra não ser aquela coisa gigantesca, e aí ninguém conhece ninguém, ninguém fala com ninguém. O intuito é todo mundo se conhecer, conversar, criar laços de verdade, né? A comunhão que a gente fala. E aí, eu participo da célula de latinos, então a maioria é venezuelano, e tem também argentino, e tem só eu do Brasil que fala português. Muito bom também, porque aí a gente aproveita para praticar o espanhol. E também tem a célula de inglês. Essa célula de inglês aí tem pessoas do mundo inteiro, da Indonésia, da Coreia, da Hungria mesmo, da Romênia, da Eslováquia, do Brasil. E é muito bom também, né? A gente conhece pessoas de todos os lugares. E aí, o que acontece? Para fechar o ciclo do ano, né? Os últimos encontros do ano que a gente se reúne, uma vez por semana, a gente decidiu na dos latinos fazer uma festa com comidas típicas latinas. Então, eles trouxeram várias comidas, né? Típicas do país deles, da Venezuela, da Argentina. E eu e o Bruno, a gente levou os dadinhos de tapioca do Brasil e brigadeiro. Foi muito bom, muito legal, né? Eu acho que, em geral, pessoas, assim, mais ou menos as culturas se parecem. E eu acho que sempre tem algum lugar do mundo que as culturas se parecem. Eu acho que independente do país que seja na América Latina, os latinos se parecem. É sempre muito bom o jeito mais extrovertido de festejar, de conversar, de já se abrir, sem te conhecer direito. É muito bom isso. E também a gente fez o fechamento da célula de inglês. É como se fosse uma ópera aqui, mas não é a ópera mesmo da cidade. Vamos dizer assim que é uma ópera mais pobre, porque a ópera mesmo é super cara. Então a gente foi em outra e lá a gente assistiu Quebra-Nozes, o balé. E, ai gente, foi a primeira vez que eu fui num balé. Achei super chique, né? Aquele pessoal tirando, tem que tirar os casacos quando entra e deixar lá nos lugares que penduram e tudo mais. E aí você tem a apresentação, a primeira parte, e depois eles têm um intervalo de uns 15, 20 minutos depois, volta pra segunda parte, pro fechamento. Eu achei muito legal. No final, eles batendo palma, e depois ficam, tipo, uns 5 minutos batendo palma no final, mas aí cada palma, aí vão mudando os ritmos da palma, sabe? O pessoal da plateia mesmo, eu digo isso. E eu achei que era, tão zoando, batendo palma em diferentes ritmos. Aí a menina me explicou, não, é pra dizer que gostou muito, faz parte, normal, enfim, né? Mais uma pra listinha de culturas que
né? A minha é praticamente zerada. Então, eu gostei muito, né, de ambas. E a igreja também teve um culto especial de Natal, com músicas mais natalinas. Teve o batismo da minha amiga Morella, que ela é venezuelana também. E olha que diferença, eles se batizam em... como se fosse uma piscina de plástico mesmo, né? Porque eles não têm... tipo, no Brasil, por exemplo, nas igrejas evangélicas, né? Quando você vai se batizar, geralmente já tem um tanque de batismo embaixo do púlpito, como se fosse uma piscina mesmo, né? O púlpito eles empurram e abre aquela piscinona. Aqui não, é como se fosse uma piscininha de plástico mesmo, pra você ver as diferenças culturais, né? E aí agora a igreja tira umas férias, vamos dizer assim, de 2 semanas e retorna no primeiro domingo do ano novo. Sem ser no ano novo mesmo, né? No dia 1, volta no próximo, dia 8, se eu não me engano. Então, só atualizando essa parte de igrejas, agora vamos para a parte de escola. A escola aqui, o final do ano é como se fosse junho, como se fosse julho no Brasil. Então, assim, eles não vão ter aquelas super férias. O Miguel teve aula até dia 22. E aí, ele vai... não, até dia 21. Agora ele vai ter... tira a semana do Natal de férias, tira a semana do Ano Novo de férias e já volta na próxima, no dia 9. Então, são 2 semanas de aula. 2 semanas de férias. Só isso e acabou. Volta pra escola normalmente. Então, no Brasil não, né? A gente faz, aí volta só em fevereiro. Sai no final de novembro. Mais tardar dezembro, volta só em fevereiro. Aqui não. 2 semanas de férias. A última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro. E volta tudo ao normal. Sobre o Miguel no idioma. Ele avançou muito no inglês. O método de sobrevivência dele é o inglês. Então, assim, ele veio com uma noção. E aqui ele desenvolveu muito. Então, ele tá conversando em inglês, ele tá falando tudo em inglês. O que ele aprende na escola. Não dei mais aulas de inglês pra ele. E ele tá se virando. Só que o que acontece? Ele desenvolveu muito o inglês, porque a aula de história na escola é em inglês. E a aula de música é em inglês, metade das aulas são em húngaro, metade em inglês. Ele não entende nada das aulas de húngaro, vamos traduzir assim, sabe? Então ele evolui só nas aulas de inglês. Ele não é testado ainda, igual eu falei pra vocês em outros vídeos. Ele precisa aprender, ele tá como se fosse um café com leite. Fica aí, mas você tem que aprender húngaro, porque ele vai fazer uma prova em junho pra comprovar a proficiência pra ir pra 6ª série. Que aí na 6ª série ele vai fazer prova de todas as matérias. E aí vai ter que escrever em húngaro, vai ter que ler em húngaro. Então assim, nem matemática ele pode fazer, porque é em húngaro. E aí matemática não é só, né, uma continha aqui e ali. Não, tem um problema pra resolver. Como ele não sabe ler em húngaro, não entende ainda, então não tem como fazer. Ele faz aulas particulares de húngaro, mas não são suficientes. Não que as aulas não sejam suficientes. Não é suficiente para ele ficar fluente num idioma. Assim como qualquer curso. Gente, você vai fazer aula, mas você tem que praticar fora a aula. Então a professora explica as coisas para ele, ele tem que praticar na escola. E aí eu sinto que ele aprende com a professora, mas não coloca em prática na escola. Ele usa o inglês. E os amigos dele falam em inglês. Então vamos ver, eu dei um tempo de adaptação pra ele, porque mudou de país, mudou de tudo, né? Foi uma mudança de vida, então eu dei esse tempo só pra ele ir fazendo as aulas mesmo, sem pegar muito no pé em relação a isso. Agora, em 2023, ele vai ter que entrar com tudo. Vai ter que se virar pra até em junho estar falando, estar conseguindo ser um intermediário, vamos dizer assim, sabe? Não passo fome em húngaro, consigo ler, consigo entender, falo tudo errado, mas tô me comunicando.
E aí eu vou ver algumas formas, depois eu trago pra vocês quais serão meus métodos, eu vou procurar algumas coisas que ele possa fazer. Mas assim, ele passa o dia inteiro praticamente com húngaros. O mais normal, né, o mais fácil seria ele falar em húngaro com as crianças na escola. Se isso não rolar, porque até as crianças mesmo, elas falam em inglês com ele, né? Se não rolar delas começarem a se comunicar em húngaro, aí eu vou ter que colocar ele em algum outro lugar mais longe, porque aqui é centro, então algum lugar mais longe onde as crianças não falam inglês, onde ele seja obrigado a usar o húngaro, sabe? Aí aconteceu a Copa do Mundo, as crianças da escola do Miguel não ligam muito, não ligaram, pelo menos ele foi, mostrou o álbum, e aí, tipo, legal, mas, tipo assim, ninguém comprou álbum da Copa e tudo mais, né? Então é uma coisa assim que eu achei que é meio irrelevante. Não sei se é a escola, se é o pessoal dessa escola, né? Mas eles não deram muita trela, não, pra Copa do Mundo e tudo mais. E o futebol também do Miguel, ele tirou férias nessas últimas semanas de dezembro e volta também na primeira semana de janeiro. Então eles tiraram só o finalzinho de dezembro de férias também. Uma coisa legal que eu achei na escola é que uma das mães organiza para cada pai dar 8.000 florins. Então 8.000 florins por semestre. Que aí dá mais ou menos, sei lá, uns 100 e poucos reais. Tô convertendo só pra vocês terem uma noção. Aí o que acontece? Esse dinheiro ela administra pra comprar coisas pra sala, sabe? Ai, decoração de Natal. Ai, vai ter o dia de São Nicolau, que é um dia aqui deles especial. Como se fosse o Papai Noel deles, né? Vamos dizer assim. E aí as crianças ganham chocolate, então aí elas, né, compram chocolate pra dar pras crianças. Elas também combinaram de dar um vale, né, para as professoras, para elas poderem comprar alguma coisa de final de ano no mercado. Então é legal, porque apesar da escola ser pública, os pais ajudam com as coisas que precisam. Eu achei isso legal também. Outra coisa é que o clima mudou, né? Como vocês podem perceber, eu tava com essa blusa mais outra grossa por cima pra sair de casa. E, assim, eu achei que já tava frio quando tava 10, né, 12, só que agora está ficando, tipo assim, -2, 0, -3, -4. Então, hoje, por exemplo, que fez 12, tava super calor pra gente, sabe? Tava muito bom. Hoje não tá tão frio. Então, o clima mudou totalmente. Mudaram as roupas, né? Agora é roupa grossona mesmo. Os lugares são aquecidos, gente. Então, dentro de casa é aquecido, nos trans, né, transporte público é aquecido, tudo é aquecido, só na rua mesmo que não é. Então você não passa tanto frio porque você não fica o tempo inteiro na rua, você sempre tá dentro de algum lugar. Eu vi pela primeira vez neve também, nevou, né, não muito forte, foi só uns floquinhos, mas eu achei até que eram umas coisas assim, aqueles negocinhos brancos que caem de algumas árvores. Mas aí eu falei, mas nem folha mais tem nas árvores, né? Que agora tá tudo sem folha nenhuma. Aí quando eu olhei, eu falei, ai, é neve. Aí teve aquele primeiro dia de neve, né? Pra quem nunca viu, é o máximo. Mas o engraçado é que a gente aprende a viver no frio. Por exemplo, as crianças aqui, elas brincam no frio. E elas também usam Você vê os bebezinhos, as mães com os bebezinhos, assim, com a cara no frio mesmo. Sabe, normal. E você vê também que aqui é engraçado que eles usam como se fosse um macacão bem grossão por cima das roupas de todas as crianças menorzinhas, sabe? Que deve ser muito quentinho, porque a gente vê praticamente todas assim. E outro dia teve até uma pergunta no Instagram falando assim: qual a diferença que você acha de fazer intercâmbio com filhos e sem? Eu falei assim, olha, a diferença de fazer intercâmbio com filhos e sem é que com filhos você vai estar muito imerso na cultura do país, porque seu filho vai ir pra escola, você vai conhecer os nativos que estão com os filhos nessa escola, você vai entender cada dia do ano o que acontece. Então assim, você vai estar imerso na cultura, né? E às vezes quando a gente tá sozinho, a gente fica um pouco mais fechado no nosso mundo, com outros brasileiros, com outros latinos, e não entra pra cultura do país mesmo e acaba conhecendo. Com filhos, você vai conhecer querendo ou não. Você vai estar obrigada a
estar nos lugares que os filhos dos nativos também estarão. Então, olha só, mais um ponto positivo de fazer intercâmbio com filhos. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. Isso foi mais um diário de intercâmbio, detalhes que a gente percebe quando a gente vem, né, fazer intercâmbio com crianças e com filhos. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.